Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Hoje é o Salmo 61 e assim a gente vai encerrar os nossos cultos de quarta-feira de 2023 com o Salmo 61. Foram todas as quartas um salmo. E 2024 a gente continua, tá bom? A gente continua estudando os livros de Salmos. E os textos de Salmos são poderosos, são eficazes e maravilhosos para nós. Vamos ler Salmo 61. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que me concedes aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações, os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Pai, abençoa a Tua palavra, ó Pai. Abençoa os nossos corações a ouvir, ó Deus, a compreender a Tua vontade, ó Deus, o Teu propósito. Pai, só o Teu Espírito é quem pode realmente falar com cada vida nesta noite. Nesta hora, ó Deus, então eu coloco minha vida em Tuas mãos para que as palavras dos meus lábios, ó Pai, venham realmente ser instrumentos do Senhor, para atingir e tocar cada coração aqui nesta hora. O Senhor que conhece a vida, o Senhor que sonda o nosso interior. E por isso, ó Deus, eu sei que só Tu é quem podes aplicar esta palavra e fortalecer as nossas vidas nesta hora. Por isso que eu rogo ao Senhor, abençoa esta palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aonde você coloca a sua vida? É a nossa reflexão nesta noite. Aonde você colocou sua vida em 2023? Tem pessoas que colocam a sua vida em projetos, casamento, trabalhos, em tantas e tantas coisas. Aonde você coloca a sua vida? Aonde você tem colocado a sua vida? Onde você coloca a sua esperança? Onde você coloca a sua alegria? Onde você coloca a sua paz? Davi declara em alto e bom som, verso 3, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Então ele colocou a vida dele no refúgio seguro que é Deus. Fala comigo, Deus é o meu refúgio seguro. Fala comigo, Deus é o meu refúgio seguro. Ele é quem é o nosso refúgio. Davi, então, ele diz que ele colocou a vida dele em Deus. E por que Davi afirma isso? Davi afirma isso porque ele está enfrentando lutas e aflições. E quem de nós não passou por lutas e aflições? E quem de nós não atravessa momentos difíceis em nossas vidas? Por isso, então, nós vemos 3 atitudes de Davi quando ele enfrenta momentos difíceis. Eu gostaria muito de chegar e falar para você, 2024 você não vai ter problema nenhum na sua vida, nem na sua casa, nem nos seus negócios. Gostaria muito de falar isso para vocês, mas eu estaria mentindo, porque o Senhor Jesus nem Ele disse isso. Ele disse o contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, diante da vida, nós precisamos olhar e não criar um conto, uma fantasia. Agora tudo vai ser diferente, não vai ter problema nenhum. Não, mesmo vindo dificuldades, nós vamos saber enfrentar as dificuldades.
Porque Davi fez a escolha certa, colocou a vida dele no refúgio seguro que é Deus. Se você colocar a sua vida no refúgio seguro que é Deus em 2024, com certeza você vai vencer toda e qualquer luta e aflição. O que Davi faz? Verso 1: ouve o meu clamor, atenta para a minha oração. Ele ora, ele busca a Deus. Quando ele fala clamor, é com intensidade. Não é só a oração da gratidão, não é aquela oração que você começa à noite e termina e diz o amém quando você acorda. Essa oração não vale. É o clamor, é aquela oração que você começa à noite e passa a noite orando. Não sei se você já teve essa experiência, mas se você ainda não teve, você precisa buscar a Deus com mais intensidade. O Senhor Jesus fez isso no Getsêmani. Ele orou com tanta intensidade que ele chegou a brotar sangue como se fosse suor, de tanta intensidade que ele colocou naquele momento que ele estava enfrentando em sua vida. Ele orou só assim? Não, teve um monte da transfiguração. Jesus estava orando também e passando a noite em oração. E ali aconteceu um monte da transfiguração que ele viu e avistou e recebeu uma palavra de Deus. Perceba, no início do ministério de Jesus, Jesus se retirou e se pôs a orar 40 dias e 40 noites. E ele estava em oração, o inimigo veio tentá-lo. Então, nesses 3 momentos, nós vemos Jesus orando com intensidade. Nós vemos Jesus clamando a Deus. Nesse ano de 2023, você fez isso? Ah, mas eu não preciso. Se o próprio Jesus fez, você acha que você não precisa orar como ele orou? Se ele próprio orou, nós muito mais. Muito mais. Então, nesse ano, se você quer realmente e tem a Deus como seu refúgio, busque a Ele mais. Busque a Ele com oração, como Davi está dizendo. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Ele está orando, ele está confiando em Deus, ele está andando com o Senhor, ele está buscando a Deus com mais intensidade. A palavra clamor implica isso. Não é só uma mera oração, é algo mais intenso. É uma oração mais intensa, uma oração que ele se coloca mais diante do Senhor. E assim, então, ele fez. Então, queridos, nós precisamos aprender a orar em todos os momentos de nossas vidas e principalmente nos momentos de dificuldade. As igrejas por aí fazem assim: vem para você orar que nós vamos orar e nós vamos amarrar os cães, vamos amarrar os diabos, vamos amarrar os seus problemas, você não vai ter mais problema nenhum, né? Nós vamos levar lá para a fogueira, não sei de onde, vamos subir no monte com seus pedidos, vamos fazer isso. Gente, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não está ensinando isso. Você não pode ser refém de ninguém. É você quem tem que orar. Amém? Se você quer ver milagres na sua vida, é você que tem que começar a orar. É você que tem que começar a buscar a Deus. Eu falei de Jesus, vamos falar agora do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava pregando a noite toda em oração. E ali o que acontece? Um jovem dorme, o jovem cai da janela, o jovem morre, o apóstolo Paulo desce e aquele jovem é ressuscitado. Porque ele estava buscando a Deus com mais intensidade. Quer ver um outro momento do apóstolo Paulo? Ele estava preso com Lucas, e o que eles estão fazendo? Eles estão passando a madrugada toda, eles estão louvando a Deus lá na prisão. Eles foram presos injustamente, mas eles estão clamando, eles estão orando, eles estão buscando a Deus. O que acontece? Um terremoto, as correntes caem, eles são libertos naquela noite, porque eles estavam clamando, orando com mais intensidade diante de Deus. Mas um terceiro momento. Paulo estava dentro da igreja, junto com os irmãos, eles estavam orando, clamando a Deus, pedindo direção de Deus. E o que acontece? O Espírito Santo derrama sobre eles e fala: separa a mim, Barnabé e Paulo, para que eles sejam então missionários, e eles vão. Por isso que a gente tem um culto de quarta-feira, para a gente estar mais junto em oração, amém, irmãos? A oração é o centro da vida cristã. A oração. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a Deus.
Então é na oração que a gente vence as batalhas, é na oração que a gente vence os nossos pecados, é na oração que a gente vence, que a gente derruba as muralhas que se levantam contra nós, é na oração que a gente derruba os gigantes que se levantam, é na oração, é no clamor a Deus. Por isso Davi, a primeira expressão que ele usa no Salmo 61 é essa: eu estou clamando e atende a minha oração, Senhor. Ele não está decretando nada, mas ele está dizendo, eu estou buscando a Deus com mais intensidade. E que então, em 2024, você busque a Deus com mais intensidade. Com verdadeira intensidade. Você vai ver coisas espantosas. Você vai ver coisas maravilhosas. Quantos aqui querem ver isso? Um derramar de Deus, um agir de Deus poderoso. Isso depende de você, não depende do pastor nem da igreja, depende do seu coração diante de Deus. É você buscar a Deus, buscar verdadeiramente a Deus. A segunda coisa que eu vejo nesse texto que é interessante, veja o verso 5, ele diz assim, pois ouviste os meus votos, ó Deus. Verso 5. Verso 8. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Qual o seu nível de compromisso com Deus? Qual que é o seu nível de compromisso com Deus? Pensando assim, de 0 a 10. Qual que é o seu nível de compromisso com Deus? Não estou falando com igreja, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, tem a ver com Deus. Qual é o seu nível de compromisso com Deus? Davi está dizendo algo sério, ele está dizendo assim, eu fiz votos com Deus, eu fiz compromissos com Deus, não são imposições religiosas. Davi está dizendo que é uma iniciativa do coração dele, da vida dele. E por que ele faz isso? Verso 4, é o centro do Salmo. Para sempre anseio habitar na tua casa, na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Versos 3 e 4. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. É o centro desse salmo, do Salmo 61, que o coração dele se refugia em Deus. Então, ele sabe quem é Deus, ele sabe do poder de Deus, ele sabe do agir de Deus, ele sabe que Deus cuida dele, ele sabe que Deus protege ele sabe que em Deus ele pode se refugiar, e por isso ele faz votos, compromissos com Deus. Ou você não faz compromissos com Deus? Quando a pessoa vai se casar, ela chama, convida, faz os convidados, marca uma cerimônia diante de um pastor, diante de um juiz de paz, faz os seus compromissos, faz os seus votos. E fala que vai cumprir e honrar esses votos. E com Deus? E com Deus? Quais são os seus votos com Deus? Quais são os seus compromissos com Deus? Seus votos e compromissos duram 1 ano? Duram 10 anos? Tem pessoas que falam que são cristãs, mas não honram em nada o nome do Senhor. A gente tem aquele cantinho ali de livros e livraria ali da igreja. Algumas pessoas chegam e falam, pastor, não tem ninguém cuidando? Eu falo, todos nós cuidamos. Lá tem a lista de preços, você vê o valor que você quer, você vai e paga. Pastor, como que é feito o controle? Não, o irmão faz o controle, fica tranquilo. Porque aqui é para ser diferente. Dá para você entender? Você é cristão, você tem um compromisso com Deus. E Deus não falha. O problema não é Deus, o problema é a gente que falha. Sabe quando você está lá no caixa, quando você usava cédula, né? Agora não vai acontecer muito mais isso, né? Mas lembra quando você dava o dinheiro e a pessoa, às vezes tinha um pouquinho de confusão para devolver o troco, devolvia um troco a mais? Aí você olhava para aquilo, o que você fazia? Você escondia o troco ou você devolvia? Eu sempre devolvi, porque esse é um compromisso que eu tenho com Deus. Esse é o nosso grande problema como igreja, como povo de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que os crentes não honram seus compromissos com Deus, seus votos com Deus. Davi, no Salmo 61, ele está dizendo, pois ouviste os meus votos, pois vou cumprir os meus votos cada dia. E agora parece que tem pessoas que querem
um pastor que seja aquele pastor que fica em cima da pessoa, controlando a pessoa, dizendo tudo que a pessoa tem que fazer e tal. Tem algumas pessoas que vêm dessas origens na igreja e chegam aqui e leva um tempo para desintoxicar. Eu sei como que é isso. Mas tem gente que me ligava, pastor, eu posso ir na igreja tal? Eu falei, mas você tem a sua igreja, por que você não vem na sua igreja? Mas se você quer ir, irmão, vai. Não sei o que você vai fazer, mas não sei o que você está procurando, mas vai, ué. Você quer fazer, faz. Porque se o seu compromisso é comigo, meu irmão, está errado. O seu compromisso não é com o pastor. O seu compromisso é com Deus. O seu compromisso é com o Senhor. E aí é a grande questão, quem é Deus, né? Quem é Deus para você? Davi entendeu que Deus era o refúgio, o local para ele se refugiar, o único refúgio para a vida e para a alma dele. E por isso, então, ele colocava a vida dele em Deus. Eu acho que essa falta de entendimento de quem é Deus e do que Deus faz prejudica muito a vida cristã de muitos e muitos crentes. E faz com que muitos e muitos crentes, a cada vez mais, ficam infantilizados, imaturos, irresponsáveis com a sua vida com Deus, porque não tem um entendimento de quem é Deus, não tem uma compreensão de quem é Deus. Eu já falei nesse púlpito e vou repetir novamente, eu não tenho medo de homens, eu não tenho medo de governos, eu não tenho medo de ninguém. A única coisa que eu temo neste mundo é Deus, porque de Deus eu não posso esconder nada. Ele sabe de tudo. Muitos aqui não sabem. A minha esposa sabe de muitas coisas de quem o Carlos é. Mas ela não sabe de tudo, mas Deus sabe de tudo quem eu sou. E aí é a grande questão. E qual é o meu compromisso com Deus? Tem muitos crentes que têm um compromisso circunstancial, né? Se Deus me abençoar, então, eu vou honrar meu compromisso, né? Então eu vou cumprir meus votos com Deus. Se Deus fizer tal coisa, então eu vou cumprir os meus votos. Isso é religião. Você não conhece a Deus, você não conhece Jesus, você não tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Isso é religião. Porque quando você olha para Deus e você entende quem é Deus, e você se refugia nele, e compreende que não há outro Deus neste mundo, neste universo, só há o Senhor. Então você tem que ter um compromisso muito grande com Ele. E o nosso desafio como cristãos é isso: honrar os nossos votos, o nosso compromisso com Deus. Você honrou o seu compromisso com Deus em 2023? Quem inventou esse negócio da virada de ano é muito inteligente, porque agora muda, né? A gente muda. Parece que a gente vira uma chave assim agora, né? Então a gente pode agora, em 2024, fazer um compromisso muito maior e ter um compromisso muito maior e uma responsabilidade muito maior com Deus. Por último, o terceiro princípio que a gente aprende aqui com Davi é que a vida está em Deus. Fala comigo, a vida está em Deus. A vida está em Deus. Veja o verso 6 e 7. Que coisa fantástica esses dois versos. Eu poderia pregar aqui, acho que a noite inteira só nesses dois versos. Que eles são extremamente profundos. Prolonga os dias do rei por muitas gerações, os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Agora pensa comigo, Davi não é o rei? Davi não é o rei? Davi está pedindo para ele essa bênção? Entenda, a visão que Davi está tendo. E isso, queridos irmãos, é que se chama de fato revelação. A revelação que Davi tem é que ele está olhando para a vida dele e entendendo que o plano de Deus vai acontecer. E o plano de Deus é profundo, é verdadeiro, é maravilhoso. E aqui no verso 6 e verso 7, ele está falando de Jesus Cristo.
Então ele está dizendo, prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida, para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Davi não está simplesmente falando dele próprio, ele está falando de Jesus. A descendência de Davi é Jesus, porque Jesus, ele viria para Davi. E aqui ele já olha e ele sabe então que ele pode se refugiar, ele pode descansar em Deus, e ele pode, mesmo olhando para as circunstâncias, não achando que as coisas vão se resolver na vida dele, na dinastia dele, mas no controle de Deus, nada vai mudar. Deus continuará sendo Deus até o fim da história. Olha que coisa maravilhosa, nesses 2 versos. Envia o teu amor, a tua fidelidade para protegê-lo. Lembram de Jesus? Vou voltar com Jesus lá no Getsêmani. Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim o teu cálice. Mas aí ele fala depois, mas não seja então, Pai, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não subverte Deus na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Não subverta Deus. Esse é um grande perigo da igreja. Esse é um grande perigo da religião. A gente subverter Deus. E a gente começa a olhar para o nosso querer e achar que o nosso querer é o querer de Deus. E a gente não se rende ao querer e à vontade de Deus. Davi cumpriu os votos dele? Não. O Salmo 61 está aqui posicionado, próximo do Salmo 51. Então aqui esse salmo... Os salmos não têm uma sequência cronológica na vida de Davi. Então não é uma sucessão de salmos como se fosse dentro da cronologia de Davi, da vida de Davi. Não, os salmos foram sendo escritos e depois eles foram sendo colocados dentro dessas nuances que eles são apresentados para nós nesses 4 livros dos salmos. O Salmo 61 ele está colocado aqui, dentro do segundo livro de Salmos, nos mostrando então justamente essas características tão emocionais e tão profundas das crises de Davi. Não só as crises de Davi, nós vimos semana passada a crise de Salomão. Então nós estamos aqui inseridos dentro de um ambiente dos Salmos que nos fala então dessa alma aflita, dessa alma que enfrenta dificuldades. Por isso que o verso 6 e o verso 7 tem que gerar em nós um clique, tem que abrir o nosso entendimento, porque Davi ele está colocando para a vida dele que o importante é Cristo, sem mesmo Cristo ter vindo. A centralidade é Cristo, o rei é Cristo, quem está sentado no trono é Cristo. Quem governa e rege é Cristo. Por isso que ele está dizendo isso. Que o trono dele vai durar para a eternidade. Vai durar para sempre. Eu queria então tirar pelo menos 2 implicações disso para mim e para você. A primeira delas, queridos, que tudo que a gente vai fazer nessa vida deve ser para a glória de Cristo. Tudo. Comece a fazer isso como na sua vida. Comece sempre a fazer essa pergunta, isso é para a glória de Deus? Ah, seu casamento vai melhorar. Sua vida vai melhorar. Isso é para a glória de Deus. Os seus relacionamentos vão melhorar. Porque quando você começa a pensar, se isso não é para a glória de Deus, então eu não devo nem fazer. Não devo nem comentar, não devo nem participar disso, porque agora só vai haver se é para a glória de Deus, se é para o reino de Deus. A segunda implicação, queridos, que isso traz para nós, é uma segurança tão grande. É uma segurança tão grande. Para de ficar sofrendo com o teu amanhã. Você acha que você está difícil, pastor, você não sabe o que vai acontecer, como que está lá em casa. Você não sabe como é que está lá na minha também. Então, fique em paz. Estamos no mesmo barco. E nesse barco da vida, a gente enfrenta tempestades.
que às vezes as tempestades a gente quer que elas vão diminuindo, mas às vezes a gente está entrando nesse mar e esse mar vai ficando cada vez mais tumultuado, revoltoso. São ventos que vêm pela direita, pela esquerda, por trás, para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. A gente não sabe de onde está vindo essas coisas, mas Cristo continua sendo o Rei e assentado no trono para sempre. Isso é para trazer um alívio para a tua alma. Isso é para você aprender a se refugiar em Deus e descansar nele. Isso é para você fazer com que a tua alma experimente da paz que exceda todo entendimento. Isso é para fazer com que você compreenda quem é a tua rocha, quem é o teu refúgio e quem está contigo todos os dias. O Salmo 61 é um pequeno salmo com 8 versos, mas é um salmo profundo que nos desafia a refugiar a nossa vida em Deus. E o caminho para isso vem por uma vida de oração com mais intensidade e mais profundidade. Vem de você cumprir os seus votos, o seu compromisso para com Deus. E vem de você compreender a cada dia que o Rei do Universo é Jesus Cristo, e que ninguém pode tirar ele do trono, e que ele continua no trono e viverá para sempre e eternamente. Que em 2024, a tua vida, o teu coração, a tua alma, se refugie no eterno nosso Pai, o nosso Deus. Que em 2024, mesmo no meio de um mar turbulento, você olha para o céu e perceba, Cristo está no trono e nada pode mudar isso. Amém? Que em 2024 o Senhor te abençoe e te guarde e que você descanse em Cristo todos os dias da sua vida. Observe bem, descanse em Cristo. Essa é a verdadeira paz desta vida, descansar em Cristo. Feche os teus olhos, vamos colocar esse desafio nas mãos do Senhor. Fique em pé comigo na presença dEle. Vamos colocar nossas vidas nesta hora nas mãos do nosso Senhor Jesus. Ó Deus eterno e querido e maravilhoso, viemos aqui nesta noite buscar a tua face. O Senhor que conhece cada coração, eu rogo nesta hora, ó Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que, ó Deus, o teu Santo Espírito nos conduza a refugiar nossa alma, nossa vida, no teu coração, no teu trono, em ti, Senhor. E que, ó Deus, a nosso buscar seja cada vez mais profundo, o nosso viver seja cada vez mais para a tua glória. E que, ó Santo Deus, mesmo no meio das turbulências da vida, o Senhor sempre nos faça lembrar que o Senhor está no trono de todo o universo, controlando, cuidando e nos refugiando e nos protegendo com teu amor e a tua fidelidade. Por isso, Pai, nesta hora, eu rogo que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Eu te louvo, ó Deus, por todos esse ano, ó Pai. E rogo, ó Deus, que esse ano de 2024 seja um ano de crescimento espiritual, de aprofundamento na tua palavra, na vida de oração, com experiências cada vez maiores para cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, que o Senhor abençoe cada família, cada trabalho, cada projeto, cada sonho, que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder e do teu favor, hoje e para sempre. Amém.
Amém. Amém.